Gravando. Boa noite, então, agora oficial. Boa noite, pessoal. Bom, gente. Boa noite. Hoje, só para contextualizar e assim até para a gente entender um pouco do cronograma, hoje a gente inicia o desenvolvimento do T1, né? A primeira parte do trabalho de vocês, que é a introdução, para quem vai fazer artigo e monografia, e as sessões 1, 2 e 3, para quem vai fazer modelagem, tá? Então, qual que é o cronograma de hoje? A gente vai iniciar apresentando o que a gente espera, tá? E como é que vão funcionar essas aulas de desenvolvimento. E depois que a gente apresentar a proposta da atividade, a gente vai ficar à disposição de vocês a noite toda não, né? O horário da aula todo, para tirar dúvidas de vocês. Casos bem específicos sobre o tema, questões de dúvidas de normas de ABNT, todas as dúvidas que vocês tiverem, desabafos, tudo, a gente vai estar aqui para isso, tá? Não sei se a professora Miriam quer falar alguma coisa, professora Miriam. Não, é isso aí. Então, tá, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso Moodle. Deixa eu botar aqui para o estudante para enxergar da mesma forma. Então, só abrindo aqui o cronograma, a sistemática de avaliação para a gente se localizar temporalmente. Estamos aqui hoje no dia 16, tá? A primeira parte, então, hoje é o desenvolvimento da introdução ou as primeiras sessões da modelagem, tá? Então, vamos apresentar para vocês o que a gente espera. E a entrega, né? Hoje vocês começam a desenvolver, na próxima aula vocês continuam desenvolvendo. E no dia 30 de abril vocês fazem essa entrega, tá? Cuidado, apesar de ter 1, 2 semanas aí para vocês, o tempo é curto, tá, gente? Não pensem que é muito tempo, que é sobrando. Então, isso é bem importante que vocês já estejam bem alinhados com o tema de vocês, enfim, e busquem, né? Os que não estão alinhados, não se preocupem, tá? Não é um desespero, mas a gente quer dizer no sentido assim, que quem não está tem que buscar alinhar isso, né? E acho que é muitas das coisas que alguns querem conversar com a gente, né? Alinhar esse tema, ver se está adequado. Isso é importante, tá? Então, deixa eu pegar aqui. É só entrega, Bernardo. Não tem apresentação oral, tá? Vocês têm até o final da aula para postar o trabalho no Moodle. Durante a aula, vocês ainda podem tirar alguma dúvida e aí, até o final da aula, precisam postar. Então, gente, aqui, só para vocês entenderem, né? Cada aula, obviamente, a gente vai abrindo os cardzinhos para cada aula. No card da aula de hoje, nós deixamos aqui umas dicas de redação e deixamos um espaço para entrega parcial, tá? Isso aqui vai ficar aberto por 7 dias, tá? Até a próxima sexta-feira, vamos pegar aqui, até a próxima sexta-feira, antes de iniciar a nossa aula, tá? Essa entrega parcial, ela compõe a nota do T4, tá? Então, é só para a gente ver como é que vocês estão indo, assim, se vocês estão... cliquei no lugar errado. Se vocês estão bem encaminhados, a gente não vai dar, digamos assim, avaliar o que vocês entregaram, no sentido de colocar nota, mas a gente vai ver, a gente quer ver o andamento de vocês, tá? A nota que compõe isso é a nota do T4, junto com aquelas outras entregas, tá? Não sei se eu fiz clara, se eu não fiz clara. Inclusive, vocês podem abrir esse documento para nos mostrar na aula seguinte as dúvidas que vocês têm, tá? Aí, durante a aula, vocês usam esse documento para tirar dúvidas com a gente. A gente usa aquele template para fazer já? Porque lá tem também a parte inicial de resumo, né? Daí a gente tem que colocar também? Não. O resumo, lembrem que a gente comentou na aula passada, ele é a última coisa a ser feita. O resumo precisa ter as conclusões, então o resumo não é nesse momento. Nós vamos começar na introdução para quem estiver fazendo o artigo e a monografia. Aí a gente apaga ali o que está escrito no resumo Não, deixa ali.
Pode deixar? Deixa Tá. o template como tá e vocês vão apagando o que tá nas partes que vocês vão fazendo. Então, nesse trabalho em introdução. Perfeito, muito obrigada. Nada. Bem, então isso é bem importante essa pergunta, né? Então, a proposta é que vocês entreguem dentro dos templates, tá? Então, quem é do curso de economia, ciências econômicas, entrega no template de monografia, no espaço que está ali escrito introdução. Quem vai fazer artigo, entrega no template do artigo. E quem vai fazer modelagem, entrega no template de modelagem, tá? As 3 primeiras sessões. Só para vocês, vamos mostrar os critérios de avaliação, Miriam? Só para vocês terem uma noção, porque como que são, para entender, né, um pouco do que a gente espera de vocês, quando vocês fazem a introdução, né, é o conteúdo, né, no caso a introdução, as 3 primeiras sessões, mas quando vocês desenvolvem esse conteúdo, vocês têm que ter cuidado. Nós vamos olhar como foi escrito, a redação, a clareza, a pertinência do tema, a gente vai olhar tudo isso, né? Então, para o pessoal que vai fazer a introdução, lembrem, tem as etapas, né? Tem aquela contextualização, tem o problema de pesquisa, tem o objetivo, tem todas as etapas que a gente espera que tenha dentro de uma introdução, né? Não é um resumo, não é uma apresentação introdutória, tem uma estrutura né, que não é segmentada, né? Digamos que não tem a segmentação, é um texto corrido, mas que tem seu conteúdo específico e ordenado, tá? Da mesma forma, na modelagem. Então, tem que ver o que vai na etapa 1, o que vai na 2, o que vai na 3, né? Saber identificar o que pertence a cada uma dessas etapas, tá? Então, em termos de conteúdo, escrita, e nós também vamos avaliar normas ABNT, de citação, né? De referência e de formatação, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês agora. Deixa eu liberar aqui. Vocês ainda não conseguem ver, mas vai aparecer para vocês, tá? Mas para quem for fazer a entrega de monografia ou de artigo, a gente quer apresentar os pesos de cada entrega, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou apresentando primeiro de monografia ou artigo, e depois a gente mostra de modelagem, tá? Então, o que nós iremos avaliar? O tema, né, se ele é atual, e ver a redação, como que isso foi apresentado, tá? E esse tema, dentro da introdução, vai estar sendo apresentado isso, tá? O peso é de 2. O problema, né, lembrando que é aquela oportunidade, aquela lacuna, aquilo que ainda não foi resolvido, né, algo que instiga a procurar, né? E esse problema, obviamente, ele tem que ser atual e bem escrito, né? Também com peso de 2 pontos. Depois disso, nós temos o objetivo. Lindo, essencial, não dá para faltar. Não esqueçam, verbo no infinitivo, investigar, analisar, averiguar, enfim, verbo no infinitivo, né? Identificar a relação, sempre começa com um verbo no infinitivo. Uma frase curta e ao mesmo tempo clara e completa, né? A gente tem que cuidar disso, tá? Então, lembrando, objetivo geral vai ser entregue no artigo e na monografia, né? Monografia, se quiser, eu acho válido acrescentar os objetivos específicos também, tá? Então, pelo menos o objetivo geral tem que estar, né, na monografia, e no artigo é só o objetivo geral, tá? Peso 2. Gente, olha só, uma frase com 2 pontos. Então, assim, se puderem confirmar o objetivo de vocês com a gente, né? Então, assim, eu sei meu tema, mas qual que é o meu objetivo? Redigem o objetivo e tragam aqui usem esse horário que a gente vai deixar disponível para tirar as dúvidas. Mostrem esse aqui é meu objetivo. O que vocês acham, professoras? E a gente vai auxiliar nesse sentido, tá? 2 pontos numa frase, gente. Potenciais contribuições, né? Então, o teu trabalho pretende entregar, assim, como é que ele vai contribuir, né? 1 ponto. A estrutura que lá no final da introdução vocês apresentam, né? No próximo capítulo ou na próxima sessão, dependendo, né? Artigo tu apresenta como sessão. Monografia tu apresenta como capítulo.
Então, vocês, no capítulo 2 será feito isso, no capítulo 3 aquilo, né? Dá uma ideia do que vai ser apresentado. Lembrando, monografia tem 5 capítulos. O primeiro é a introdução, o último é a conclusão. Os 3 do meio são conteúdos que vão ser desenvolvidos, né? Provavelmente um referencial teórico, outro de metodologia ou referencial empírico e outro de resultados, geralmente, tá? Mas vocês têm que explicitar o que vai ser entregue. Quer apresentar a estrutura do artigo, Miriam, rapidamente? Ou? Sim, a estrutura do artigo, pessoal, ela tem a introdução, revisão da literatura, método, análise e discussão dos resultados e conclusão. Então, esses capítulos são fixos, vocês não podem criar outras sessões, na verdade, porque é artigo. A única coisa que vocês podem fazer é separar, é trocar o título revisão de literatura por um título que represente o conteúdo dessa sessão, que represente os tópicos que vocês estiverem trabalhando. Então, essa estrutura é muito simples de vocês redigirem, tá? A única coisa é, na revisão de literatura, vocês vão dizer quais são os tópicos que vocês vão abordar nessa sessão de revisão de literatura. Então, é isso aí. E o pessoal de ciências econômicas, né, no artigo, né, tanto para administração como contabilidade, né? E é a mesma coisa. E para economia, os títulos são adaptáveis, lembrem disso, né? Não se utiliza título genérico, né? Tipo metodologia, a gente utiliza os nomes que se atribuam ao conteúdo apresentado, tá? Então, apresentando, né, a estrutura, que geralmente é um parágrafozinho no máximo ali, com essas informações. Um ponto, tá? Então, isso aqui é o conteúdo dentro da introdução, gente. Mas além disso, conforme vocês forem escrevendo, vocês vão fazer algumas citações. Tem que fazer citação? Tem que fazer citação. Não se escreve introdução sem citação. Claro que, né, a gente não vai colocar uma citação no nosso objetivo. O objetivo do meu trabalho é meu. Como é que eu vou citar outro autor, né? Então, a gente tem que ter essa, da mesma forma, na estrutura, né? Agora, por exemplo, eu vou falar do problema, do tema, né? Enfim, eu tenho que trazer outros autores, ideias, discutir isso. E aí, você tem que fazer as citações dentro das normas, tá? E, por fim, lá no local indicado, lá no final do trabalho, tanto do artigo como da monografia, tem uma parte para vocês colocarem as referências, né? Então, a referência completa, tá? O nome dos autores, o título da obra, se vem de uma revista, qual é a revista, né? Se é um livro, qual é a editora, fazer a informação completa, tá? Que nem ali no template da biblioteca e conforme a gente tem conversado, tá? E também estamos à disposição para tirar dúvidas disso, ok? Então, isso é o que a gente espera. Deixa eu ver aqui. Se tem um número base de citações que seria bom na introdução. Na verdade, não, tá? Eu acredito que, em geral, as introduções, elas têm pelo menos umas 5 referências sendo usadas, tá? Mas esse número pode ser maior ou pode ser um pouco menor, dependendo do tipo de tópico que vocês vão abordar. Mas, assim, eu diria que, como mínimo, pelo menos umas 5 referências vocês deveriam utilizar na introdução de artigo. Tá sem som lá. De monografia também pode seguir esse padrão, tá, gente? Acho que um 5 ali é um número bom, tá? Bom, tranquilo isso? Podemos ver modelagem? Bom, vou passar aqui para modelagem. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Tá? Então, aqui, como é que funcionam os pesos da modelagem, né? Lembrando, vocês entregarão 3 etapas, né? Que são as 3 primeiras sessões da modelagem.
que é a apresentação da empresa, a análise de mercado e a descrição do produto ou do serviço, tá? Então, são essas 3 etapas. A que tem maior peso é a análise de mercado, tá? Ela tem um peso de 4 pontos. Ela geralmente é a mais densa, a maior, né? Então, por isso que a gente colocou aqui, né, como 4 pontos. Porque ela tem que ser embasada, tá, gente? Vocês não fazem análise de mercado com base no eu acho, né? Vocês fazem análise de mercado com base em informações, né? Dados, notícias, artigos, enfim, tá? Então, 4 pontos em cima disso. A apresentação da empresa e a descrição do serviço do produto, cada um com peso de 2 pontos, tá ok? Então, tragam essas informações. Citação, tá? Vai ser também, obviamente, vai ser cobrada, principalmente na parte de análise de mercado, tá? Pode trazer alguma citação na descrição do produto ou serviço? Talvez, se encaixar, pode, né? Tem que ver se encaixa, né? Mas na análise de mercado, com certeza, tem que ter citação, tá? Sem dúvida. Tá? Então, também isso será avaliado. E da mesma forma que no artigo na monografia, a lista de referências, tá? Então, as referências completas desses trabalhos citados. Lembrem, gente, isso vale para todos os trabalhos. Vocês só colocam na lista de referências os trabalhos que foram citados ao longo do texto de vocês. Se não foi citado, não coloca, independente de ter lido. Não está citado, não vai para a lista de referências, tá? Dúvidas? Professora, eu não entendi, porque eu achei que para a próxima semana ia ser só aquela primeira parte ali da apresentação da empresa. Mas então, é os outros 2 itens também? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui no trabalho. São as 3 primeiras sessões, Jerusa. Tá, a segunda é a análise de mercado e a terceira é a proposta de valor e descrição do produto ou serviço. Tá, são as 3 para a semana que vem. Isso, tá? Não exatamente para a semana que vem, tá? Nós temos 3 aulas que dizem respeito a esse trabalho. Na semana que vem, a gente vai... Até a semana que vem, vocês vão postar o que vocês fizeram. E aí, na aula da semana que vem, a gente pode abrir em aula esses arquivos e tirar as dúvidas de vocês. Aí, vocês têm mais uma semana e na terceira aula, então, é que vocês ainda podem, durante o período da aula, tirar alguma dúvida e até às 9 horas postar, aliás, 8h45, postarem o trabalho. Tá. Não, é porque eu fiz a primeira parte ali, que é a de apresentação da empresa. E aí eu até tenho umas dúvidas ali, mas na verdade é mais assim, que tem que ter um título, né, também. E eu não sei se já tem que ir com o título agora ou não. Agora a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Tá. Só mais uns minutinhos, tá? Gente, tranquilo? Bom, o que a professora Miriam disse agora é que a gente vai fazer os atendimentos de vocês, né? A gente vai começar, então, nós duas vamos ficar aqui no Zoom, tá? Vamos liberar os que não têm dúvida, a gente libera para vocês irem fazer a atividade. Conforme forem tendo dúvidas, vocês retornam para o Zoom, que a gente vai estar aqui até o final da aula para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Eu tinha colocado aqui na lista uma ordem das pessoas que tinham pedido para conversar. A Amanda, a Claudine. E a Jerusa. A Jerusa. E eu acho que a Carolina também, né? Carolina Zotti. Sim, né? Ela... Certo. Então, a gente... E o Eduardo. E o Eduardo. Tá. Conforme vocês forem, Júlia. Deixa eu pegar aqui quais são os cursos de vocês, que de repente a gente direciona um pouco melhor aqui. Talvez a gente separe a sala. É. Amanda, tu é de que curso? Administração, né?
Isso, ADM. Tá, ADM. Tu vai fazer artigo ou modelagem? Artigo. Tá. Claudine. Qual curso? ADM, artigo também. Tá. Jerusa é ADM, ADM. isso, modelagem. Tá. Já sabem, né? Sim. Acabou de perguntar sobre, né? Carolina, qual que é o teu curso? É ADM artigo também. ADM artigo. Tá. Eduardo. Contabilidade, artigo. Contabilidade, artigo. Tá. E Júlia? ADM e artigo também. ADM artigo. Tá. Então a E o maioria. Henrique? O Henrique? Não, acho que ele só não queria falar, ele tirou o som agora. Tá. Então tá, gente. A gente vai fazer aqui o atendimento do pessoal que pediu agora, mas conforme vocês forem precisando, vocês vão entrando e a gente também vai colocando na fila, tá? Quem sabe, Laura,